O que Deus tem preparado para mim, o que Deus tem preparado para você nesse ano 2021. De repente você se pergunta, o que será desse ano de 2021? Porque olhando para trás, 2020, olha, foi um ano que pegou para todos, não foi algo particular, foi algo global, mundial. E aí eu quero saber, o que Deus tem para nós neste ano de 2021? E aí o que eu quero que você entenda? Olha que Jeremias 29:11 nos diz, e se você sentir vontade de vibrar, você vibra, amém? Então o que Deus tem para mim e para você neste ano de 2021 é isso. Pois eu bem sei os pensamentos ou os planos que tenho a vosso respeito. Planos de paz ou de prosperidade e não de mal, para vos dar o futuro que vós desejais. Vamos ler de novo, porque é isso que ele tem para nós em 2021, você crê? Pois eu bem sei os planos que eu tenho a vosso respeito. São planos de paz, planos de prosperidade e não de mal, para que vos dê o fim que vós desejais. Glória a Deus, igreja. É isso que ele tem para nós em 2021, você crê? Amém? Primeira coisa que você precisa entender, Deus tem um plano. Deus tem um projeto. Queridos, o 2021, para Deus, está todo planejado. Deus não é um ser dos improvisos, dos acasos, do vamos ver o que vai dar e vamos indo. Não. Deus é um ser em que se planeja, em que faz planos. E para esse 2021, Deus tem um plano. Amém, igreja? Agora, o que nós temos que entender? É muito importante nós entendermos qual é o plano de Deus para 2021. Qual é o plano que Deus tem para mim e para você em 2021? Eu e você precisamos entender, discernir qual é o planejamento de Deus para este ano de 2021. É muito importante nós buscarmos entender isso. E aí, amados, é algo que eu e você precisamos já estar aberto a isso. Porque Deus tem planos, como diz aqui, planos. Ele tem planos para 2022, ele tem planos para 2023, ele tem planos para 2024. Então Deus, ele tem um planejamento para nossas vidas, amém? Agora o que eu e você precisamos? Entender qual é o plano de Deus para nós. Ou seja, o que é que Deus está planejando para nós, para esse ano de 2021, amém? Agora, sabe o que é interessante sobre esse plano? Posso falar? É que esse plano é um plano exclusivo para os seus. Só meia dúzia, entendeu? Vou recapitular. Esse plano é um plano exclusivo para o povo dele. Quem faz parte do povo de Deus aqui? Então Deus tem um plano exclusivo somente para você. É um plano personalizado para você, para o povo dele. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque não importa qual é o curso do mundo. Deus tem um plano independentemente do curso do mundo. Você quer ver o exemplo? Vamos falar de Noé? Lembra de Noé? Qual era o curso do mundo nos dias de Noé? Era um curso de juízo, destruição, de morte. Mas e para Noé? Tinha um plano. Deus tinha um plano exclusivo para Noé, no qual Noé não participou para onde o mundo estava indo. Ele esteve dentro do plano que Deus havia preparado para ele viver. Amém? Então diga, Deus tem um plano exclusivo para mim. Deus tem um plano pessoal para você. Amados, que independe do que está acontecendo aí fora. Por isso que eu quero que você entenda uma coisa. Deus tem um plano pessoal, Deus tem um plano exclusivo, que independe do qual é as previsões do mundo, qual é o curso do mundo, porque as previsões são as piores. Já dizem aí de outras pandemias piores que podem surgir. Já falam de uma economia que está completamente abalada. Não é isso que estão dizendo? De coisas terríveis acontecendo. Ou seja, o mundo está indo numa direção. Mas eu e você estamos dentro de um plano divino. Amém, igreja? Então o que eu tenho que entender? Existe um plano exclusivo para a minha vida neste ano de 2021.
Existe um plano exclusivo para a sua vida neste ano de 2021. Amém? Posso trazer uma outra boa notícia? É que quando nós falamos de Noé, presta atenção nisso. Deus vira para Noé e fala assim: você é um homem justo, Noé. E você tem achado graças aos meus olhos. Entra tu e a tua família na arca. Deus não disse que a família dele era justa. Deus não disse que a família dele tinha achado graças diante dos olhos dele. Ele disse que Noé tinha achado. Mas por conta de Noé ser justo, toda a família dele foi salva também. Foi incluída neste plano. Amém? É isso que eu declaro sobre a tua vida em nome de Jesus. Que a tua família também está dentro desse plano que Deus está preparando para nós. Amém? Sabe o que é interessante? Quando a gente fala dos hebreus e dos egípcios, lá em Êxodo, o que é incrível é que eles viviam dentro da mesma cidade. Mas o que acontecia com os egípcios não era a mesma coisa que acontecia com os hebreus. Quando as pragas caíram sobre o Egito, sobre toda a terra do Egito, com os egípcios aconteceram algumas coisas, mas e com os hebreus? Ou seja, o Egito tinha um curso, mas os hebreus estavam vivendo dentro de um plano que Deus havia preparado para eles. E tendo uma coisa, amados, na casa dos egípcios, a última praga que caiu, ela não caiu de uma forma exclusiva, ela caiu sobre todos, que foi a matança dos primogênitos. Só que Deus tinha um plano para quem? Para os hebreus. E Deus disse: cumpra isso dentro do plano, pois quando o anjo da morte passar, ele não vai poder tocar você e a sua casa. Por quê? Porque vocês estão dentro do meu plano. Quem está entendendo aqui? Sabe o que é interessante? Como eu disse, eles já viviam dentro da mesma cidade. Então o que é interessante? Que mesmo dentro dessa cidade, amados, muitos podem estar indo na direção ou no curso deste mundo, mas nós estamos vivendo os planos de Deus para nossas vidas. Quem crê nisso e quem entende isso? Então a primeira coisa que eu e você precisamos entender: Deus tem um plano exclusivo para as nossas vidas. Amém? Que independe do que está acontecendo aí fora. Independe de pandemia, amados. Para Deus, tendo pandemia ou não tendo pandemia, pouco importa. Sabe por quê? Nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Lá em Jó declara o seguinte, Jó diz isso, né? Antes eu conhecia Deus, já ouvi falar, agora eu vejo. E eu bem sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nada e ninguém pode impedir o plano de Deus sobre a sua vida, você sabia? Ninguém pode se levantar com você, ainda que se levantem. Ainda que te caluniem, que te difamem. Ainda que problemas econômicos possam se levantar contra você, ainda que algo tente atingir a tua saúde, mas entenda, nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Amém, igreja? Porque os planos de Deus é muito maior de tudo que está acontecendo nesse mundo. Porque Deus é absoluto, Ele não é relativo. Amém? Quando Deus decreta, está decretado. Quando Deus confirma, está confirmado. Amém? Glória a Deus, igreja. Então os planos dele não podem ser frustrados. Nada e ninguém pode impedir o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você nesse 2021. Quem está entendendo aqui? Glória a Deus, igreja. Então Deus tem um plano exclusivo para mim e para você. Amém? Deus tem um plano exclusivo para mim, para minha família, para você e para a sua família. Amém? Sabe o que eu entendo com esse versículo que é maravilhoso? É que Deus se preocupa com o nosso futuro e com o nosso bem-estar. Não é grandioso isso? Que Deus está pensando no seu futuro? Que Deus está pensando lá na frente? Que Deus deseja para você um futuro bom? Por isso que Ele fala sobre um futuro no qual vocês desejam? Ou que vocês esperam? Amados, tem pessoas que estão vivendo essa vida, se é que pode chamar de vida, aonde ela diz assim, para mim tá bom, não tem mais nada para viver não, o que eu tinha que fazer eu já fiz. Sabe, pessoas sem perspectivas, pessoas sem expectativas, pessoas que não têm um olhar para frente, são pessoas que não estão entendendo o plano que Deus tem para elas. Então o que Deus está dizendo para nós? Olha, eu tenho um futuro bom para vocês, eu tenho um futuro grandioso para vocês. Não achem que as coisas vão terminar aqui, não achem que vão terminar nesse ano.
Deus, ele tem se preocupado com o nosso futuro, com o nosso amanhã. Amém, igreja? Deus tem se preocupado com isso nas nossas vidas. Então é maravilhoso você perceber que Deus se preocupa com o nosso futuro. Que Deus quer que lá na frente a gente viva algo grandioso. Deus quer que você tenha uma visão lá na frente. Amém? Diga assim, eu não sou porco, eu sou águia. Por que você não é porco? Porque porco não tem pescoço, já notou? Porco só vive olhando para onde? Para baixo, para o hoje, para o momentâneo, para esse momento. O que Deus tem para você não é curto prazo, não, é a longo prazo. Amém? É o que Deus tem para você, é algo a longo prazo. Não é curto, nem médio prazo, é a longo prazo. Por isso tem que ter um olhar de águia. E a águia olha para onde? Olha para frente. Ela sempre olha para aquilo que está adiante dela. Amém? Quando Deus fala de futuro, Ele está dizendo para você o quê? Avance. Avance. Prossiga. Prosseguindo para o alvo. Avançando. Amém? É como Ele disse para Moisés, Moisés, manda o povo que marche. Ou seja, manda o povo avançar. Sigam adiante. Rumo aonde? Ao futuro que eu preparei para eles. Amém? Uma coisa interessante quando eu vejo esse versículo, que eu acho muito interessante, é que nós não estamos largados à própria sorte. Nós não estamos largados à própria sorte. Ou seja, Deus não colocou você aqui e falou, agora se vire. Faz o que você bem entender, que você achar. Vai vivendo. Não. Sabe o que é interessante? É que Deus tem um plano, um planejamento, um caminho a ser seguido, amados, no qual eu e você fazemos parte desse plano. Vocês estão entendendo ou não? Então entenda uma coisa, ninguém aqui está jogado à sorte, aonde ninguém me olha, ninguém me quer. Será que Deus se volta e se preocupa comigo mesmo? Será que tem que acontecer, vai acontecer? Se não acontecer também, tudo bem. Tem muita gente que tem aquele negócio, se seja o que Deus quiser, mas se Deus quiser com ela é assim. Se tiver que acontecer, aconteceu. Se não tiver que acontecer, não aconteceu. Ela joga na sorte. Deu para entender? Ela está dizendo, se acontecer, tudo bem, mas também se não, tudo bem também. O que eu e você precisamos entender é que nós que somos povo dele, como diz lá Pedro, um povo exclusivo, ele possui um plano exclusivo, há um planejamento. Então nós não estamos aí jogados à sorte, não, igreja. Todos os seus dias estão escritos. Lembra que o salmista diz isso? Todos os meus dias estão o quê? Escritos. Se eu não me engano, o salmista também diz, me ensine a contar os meus dias. Dizendo que, Senhor, eu quero viver então tudo aquilo que o Senhor planejou para mim. Eu quero viver então. Porque se eu não estou jogado à sorte, então eu quero viver isso que o Senhor preparou para eu viver. Amém, igreja? Então ninguém está largado à sorte. Amém? Ninguém é uma obra do acaso. Deu para entender? Ainda que seja um fruto de um estupro, não é obra do acaso. A minha esposa que conta um caso de um missionário que uma vez foi na igreja quando ela era criança, e ele contou a história dele. E qual que era a história desse missionário? A mãe dele era uma missionária e ela foi estuprada na nação onde ela estava servindo a Deus. E ela decidiu não abortar. E hoje, aquele que era o fruto do estupro era também um missionário, estava evangelizando as nações. Vocês estão entendendo, amados? Que não existe acaso. Não existe acaso. Amém? Isso não dá uma sensação maravilhosa? Que tem alguém voltado para nós, cuidando de nós, olhando por nós, que deseja o melhor para nós. Amém? E ao desejar, é outra coisa que eu entendo aqui nesse versículo. A gente consegue perceber que as intenções de Deus para nós são as melhores. Vocês perceberam? Ele está dizendo, olha, é um plano de paz, de prosperidade, não é de mal. Para vos dar um futuro bom, um futuro maravilhoso. O que nós entendemos com isso?
que Deus, para mim e para você, Ele tem as melhores intenções, amados. Deus não quer o pior para você. Nesse ano 2021, Deus não quer o pior para você. Deus não quer você vivendo uma vida de dor, de choro, de lágrimas. Deus não quer uma vida de angústia. É muito importante você entender o plano e conhecer a vontade de Deus para a tua vida, para que então você possa entrar nesse plano, nessa vontade. E como é que eu conheço? Sabendo quais são as intenções dele. E aí com que a gente entende que as intenções de Deus para mim são as melhores. Amém? Que Deus não deseja o pior para ninguém, ou Deus não quer o pior para mim, Deus não quer o pior para você. Dentro desse plano, as intenções de Deus são as melhores. Amém, igreja? Diga assim, Deus quer o melhor para mim. Fala, Deus tem o melhor para mim. Fala, Deus planejou o melhor para a minha vida. Amém, queridos? E sabe o que eu vejo? Que Deus, Ele quer construir um futuro conosco. É isso que Ele quer. Quando Ele diz, eu tenho um plano para que vocês deem um fim, e está dizendo, vamos construir esse futuro juntos. Amém? Vamos juntos. Vamos construir isso junto. E aí o que é importante? Que se a intenção de Deus são as melhores, a Bíblia diz o quê? Que Ele tem para nós planos de paz. Deixa eu só explicar uma coisa para você. E aqui você vai entender qual é o plano que Ele tem para você. A Bíblia, quando ela foi escrita no original, quando eu digo original, é que a primeira vez que a Bíblia foi escrita, não foi escrita em português, inglês ou francês. Foi-se usada as linguagens da época. A Bíblia ela foi escrita pelo menos em 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego. O Antigo Testamento todinho é praticamente hebraico e aramaico. Amém? A palavra usada aqui para paz, no original, ela significa algo que eu acho que vocês já ouviram falar: shalom. Repete comigo, shalom. A gente já viu os judeus, eles vão se cumprimentar, eles dizem assim, né, um para o outro, né? Shalom. É como se fosse a gente, a paz do Senhor, graça e paz. Deu para entender? É como seria a gente cumprimentando um ao outro, né? Então, eles usam muito shalom. Só que o que é interessante? É que shalom, a palavra shalom, ela tem vários significados. Vários significados. E que não é exclusivamente paz. Algumas versões trazem prosperidade e outras trazem paz. Por que umas trazem paz e outras prosperidade? Porque a palavra shalom ela tem várias traduções. Como paz, prosperidade, saúde, bem-estar. Mas eu creio que essa palavra encaixa mais. Plenitude. Ou seja, vida plena. É a tal vida que Jesus disse, vida abundante. Ou seja, o plano que Deus tem para nós, e observe que Ele não diz plano, mas sim planos de shalom. Ou seja, o que eu tenho preparado para vocês, atinge vocês em todas as áreas da vida de vocês. Em todos os sentidos de vocês, seja corpo, alma e espírito, seja relacionamento, seja qualquer sentido da sua vida. O plano é um plano completo. É isso que significa shalom. Então você pergunta, quer dizer então que Deus tem um plano para a minha saúde nesse ano? Tem um plano para a sua saúde. Deus tem um plano para o meu casamento esse ano? Tem um plano para o seu casamento esse ano. Deus tem um plano para a minha família esse ano? Tem um plano para a sua família esse ano. Deus tem um plano para minhas finanças? Tem um plano para as suas finanças. Ou seja, Deus tem um plano que cobre. Entende como é que é o plano de Deus? Ele cobre você por completo. Então o que Deus tem para nós nesse 2021? Plano shalom. Amém? É o que Deus tem para mim, é o que Deus tem para você. Um plano que te cobre por completo, em plenitude. Ou seja, Deus quer que você viva de uma forma plena esse 2021. Quem está entendendo aí? Amém, queridos? Então, até aqui, o que nós estamos compreendendo? O que Deus tem para nós? O que Deus deseja para nós nesse 2021? Planos de paz, de prosperidade. Plano shalom. É isso que Deus tem para mim, para você. E que esse plano independe de tudo que está acontecendo no mundo. O curso do mundo pode estar lá. Não tem problema. Nós estamos dentro do plano dele. Amém?